Mateus capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 3 e versículo número 4. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem para nós, Pai, pela Tua palavra que nos foi deixada para instrução, para edificação, como diz esse texto, para ser o nosso verdadeiro alimento, que sustenta a nossa vida, Pai, que nos dá direção nesse mundo em que vivemos, e que a Tua palavra fale ao nosso coração poderosamente esta manhã, para que haja uma transformação nas nossas atitudes, Pai, que a nossa vida seja impactada a ponto de mudar, Pai, pela Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz e pedimos ao Senhor essa manhã que fale conosco através do Espírito Santo, ministre a cada coração, e que eu seja apenas um instrumento do Senhor, para que usado por Deus, a Tua palavra seja ministrada e chegue aos nossos corações. Te peço isto orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Amados, este texto é bem conhecido. Ele fala de um episódio particular na vida de Jesus, em que ele foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Ali passou um longo período de jejum, de oração, e nesse momento ele é tentado pelo diabo. Satanás se apresenta aqui a Jesus e vai tentá-lo, falando com ele, se comunicando com ele, fazendo algumas propostas e também alguns questionamentos. Isso traz algumas lições para nós a respeito de tentação. Um assunto que eu creio deve ser conhecido por todos nós. Por quê? Todos nós somos tentados. Não há ninguém aqui que possa dizer que em nenhum momento da sua vida é tentado de alguma forma. Nós somos tentados. Então, tentação é um assunto que nós precisamos entender biblicamente. E eu não vejo texto melhor do que este para que a gente possa entender o que é tentação. A primeira coisa que é preciso observar é que, irmão, ser tentado por si só não é pecado. Jesus foi tentado e nem por isso ele pecou, ou estava em pecado, ou cedeu ao pecado. Então, o fato de nós sermos tentados não significa que nós estejamos pecando. O fato da proposta maligna tentar o nosso coração não significa que será consumado aquela proposta pecaminosa. Então, ser tentado não é pecado, e a prova é esse texto, e também o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, que eu quero ler junto com você, Hebreus, capítulo número 4, versículo número 15. Hebreus 4, 15, a Bíblia diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, a Bíblia diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque temos fraquezas, não é? E ele diz aqui que Jesus pode se compadecer porque ele também foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ou seja, parecido conosco. Da maneira que somos tentados, Jesus também foi tentado, porém
a observação, sem pecado. Ou seja, quer dizer que ser tentado somente não significa que eu estou em pecado. É um primeiro ponto importante para aprendermos que esse texto aqui nos ensina. Muito pelo contrário, às vezes ser tentado é até, vamos dizer assim, conveniente para que a gente possa ser posto à prova. E como eu já disse aqui várias vezes, Deus, quando nos prova, não é para Ele descobrir alguma coisa sobre nós, porque você sabe que Deus é onisciente. Concorda comigo? Então Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você faz quando ninguém está olhando. Então, quando há alguma prova na nossa vida, essa prova não é para que Deus descubra. É como as pessoas imaginam, muitas vezes erradamente, né? Deus provou Abraão pedindo Isaac. Aí Deus queria ver o que Abraão ia fazer. Deus já sabia o que Abraão ia fazer. Mas Abraão é que não sabia ainda qual seria a sua reação. Então, a prova é para que a gente tome conhecimento realmente da nossa fé e de quem nós somos. Abraão sai fortalecido daquele episódio. Então, às vezes a tentação, ela tem até esse efeito benéfico, porque ela vai provar para nós mesmos que nós somos capazes de vencê-la. Entende? Não é que a gente vai viver arriscando a nossa vida, mas vai nos provar que nós somos capazes de vencer a tentação. Porque na tentação, a nossa sinceridade diante de Deus será colocada à prova, será checada naquele momento. A nossa paciência diante das dificuldades da vida vai ser testada também. O nosso amor, a nossa fé, tudo aquilo que somos e achamos que somos diante de Deus, vai se revelar de verdade nos momentos em que somos tentados e vencemos a tentação. Então, não é pecado ser tentado, é a primeira coisa que eu queria compartilhar contigo aqui nesse texto. Então, o texto prossegue mostrando como Jesus lidou com o diabo nesse momento de extrema dificuldade, não é? E algumas coisas que o texto vai nos ensinar sobre tentação. Interessante observar o contexto desta história. Aonde estava Jesus quando o diabo foi tentado, irmãos? Estava onde? No deserto. É muito populoso o deserto, né? Devia ter uma multidão andando para lá e para cá, se esbarrando. E não tinha, né? Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de isolamento. Você olha para todos os lados e não vê uma viva alma. Então, uma coisa que esse texto me ensina é que a solidão não impede que eu seja tentado. Jesus está absolutamente só num lugar, mas mesmo assim está sendo tentado. Então, é inútil você pensar que se você fugir de todo mundo, fugir de todas as pessoas, que você então não será tentado. Não é verdade, irmãos. As pessoas tentam isso desde o início. Daí vem os movimentos monásticos. Não, vamos nos isolar aqui do mundo, vamos criar um convento de freiras carmelitas de pé descalço, porque a gente já então não vai ser tentado. Nós vamos ficar aqui sozinhos, então não vai ter tentação. Não é verdade. Jesus estava sozinho, mas mesmo assim o diabo estava ali tentando, não é? Colocando ideias na sua mente, fazendo propostas indecentes para ele. Entenda, irmãos? Então, mesmo que você se isole de todo mundo, você ainda continuará a ser tentado na sua mente, no seu coração, pelas propostas malignas de Satanás. Então, fica claro aqui que solidão não impede que a gente seja tentado. Outra coisa importante observar. O que Jesus estava fazendo no deserto, irmãos? Tirando umas férias, dando uma passeada para espairecer a cabeça? Não. A Bíblia diz que ele foi jejuar e fazer o que mais? Orar. 40 dias de jejum e oração no deserto. Você quer coisa mais espiritual do que isso? Ele vai orar no deserto. Ele não vai brincar no deserto, ele não vai passear, não vai observar os pássaros, que praticamente não existem, né? Ele não vai olhar as plantas, que também não aparecem. Não, ele vai jejuar e orar. Então é um retiro espiritual. E mesmo ali ele é tentado.
Então, outra coisa importante observar, nem jejum e oração pode nos afastar de sermos tentados. Não afastam o tentador. Veja, Jesus disse que certos demônios só saem com jejum e oração. Isso ele está falando de possessão maligna sobre a vida de algumas pessoas. Mas nem jejum e oração evitam que o tentador se aproxime de você com o intuito de tentá-lo. Está evidenciado aqui nesse episódio da vida de Jesus. Então, não adianta se isolar. Não adianta jejuar e orar. Não estou dizendo com isso que você não deve fazê-lo, muito pelo contrário. Porque é exatamente o jejum e a oração que te fortalecem espiritualmente. Não impedem que você seja tentado, mas certamente te ajudam a não cair em tentação. Entende isso? O jejum e a oração não impedem que Satanás te faça uma proposta indecente, mas certamente te fortalecem para que você não caia na tentação. Mas o fato de você ter uma vida reclusa, de muito jejum, de muita oração, não pense com isso que você está imune à tentação. Que você é tão espiritual que o diabo não ousaria tentar você. Irmão, se ele ousou tentar Jesus, você é melhor que Jesus? Tem pessoa que acha que é melhor que Jesus, que acha que é tão santa, tão espiritual, que ela é melhor do que Jesus. E se o diabo tentou Jesus, não vai tentar a gente por causa de quê, irmãos? Então eu tenho que ter a consciência destas verdades. Jesus estava sendo tentado pelo inimigo, que sutilmente chega para ele e começa a colocar algumas dúvidas no seu coração. A tentação não é só uma proposta, ela traz normalmente uma pergunta embutida. Ela traz um questionamento, uma dúvida que é instilada dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E era isso que o diabo estava fazendo com Jesus naquele momento, e é isso que ele continua fazendo com cada um de nós. Antes de fazer a proposta, ele coloca uma dúvida no nosso coração. Qual foi a proposta inicial que nós lemos aqui, que Satanás fez a Jesus? Mandar que as pedras se transformem em pães, para que ele então mate a sua fome depois de um jejum de 40 dias. Sim, essa é a proposta. Mas qual foi o questionamento que ele fez antes da proposta? O que está escrito aí? Se és filho de Deus. Se você é mesmo quem você diz que é, ou quem você pensa que é, se você tem mesmo este poder, então resolva seus problemas com um milagre produzido em seu próprio favor. Transforme estas pedras em pães. Então, a dúvida que Satanás tenta colocar é esta. Ele coloca um se. Se você é filho de Deus, então faça alguma coisa. Se você é filho de Deus, então não deveria estar passando esta dificuldade. Se você é filho de Deus, então você não deveria estar passando fome. Não é essa a dúvida que ele coloca no coração? As perguntas de Satanás, as propostas de Satanás a Jesus, sempre tomaram como base esse questionamento da sua filiação. Se você é mesmo filho de Deus. Então, irmãos, o ataque maligno normalmente começa sobre as nossas vidas da mesma maneira. É nas horas de prova, de dificuldade, de sofrimento, ou então até de extrema facilidade, que Satanás vem com este si, tentando nos derrubar. Das mais diversas maneiras, porque ele é bem criativo nesse sentido. Veja, ele não faz uma negação direta de um princípio de Deus, mas ele faz uma suposição. É um si que vai, na verdade, colocar dúvida no seu coração. E uma dúvida, irmãos, às vezes é pior do que uma clara heresia. Sabia disso? Quando a coisa é muito clara, muito explícita, você logo identifica e vê que isso é errado, que isso é maligno. A heresia daquela destruidora, você logo percebe e afasta-se dela. Mas as piores heresias são aquelas sutis.
São aqueles pequenos desvios da palavra de Deus. São aquelas igrejas que são quase iguais às igrejas cristãs. São quase iguais, mas tem pequenos desviozinhos. Tem pequenos senões, não é? Que fazem com que elas se afastem completamente da verdade de Deus. Então, muito mais perigoso do que uma heresia é uma pequena dúvida que Satanás quer instilar no nosso coração. Com Jesus, ele questionou: você é mesmo filho de Deus? E ele estava pondo em dúvida algo que a Bíblia diz claramente. Se você olhar os textos do Antigo Testamento, que apontavam para Jesus como sendo o Filho de Deus, e todas as verdades que foram reveladas, a Bíblia mostra claramente que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus sabia claramente que ele era o Filho de Deus, mas Satanás tenta, com um si, questionar uma verdade clara das Escrituras. Veja, a Bíblia diz lá no Salmo 2, versículo 7. Você sabia que existem alguns salmos que são chamados messiânicos, porque eles falam do Messias? Salmo número 2, versículo número 7, é um exemplo, porque está falando de Jesus. E aqui diz assim a palavra de Deus: proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavras do Senhor. Jesus, quando foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que se ouviu uma voz, que uma pomba desceu sobre ele, e a voz dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então veja, era uma verdade clara das Escrituras que Satanás quer questionar, quer colocar em dúvida, para que com a dúvida eu comece a pensar, eu fique abalado, eu perca a certeza, eu perca a convicção de fé. Lembra que a Bíblia diz que a fé é o que, irmãos? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então a nossa fé, neste sentido, não admite dúvidas. Ela é uma certeza, ela é uma convicção que nós temos, mas Satanás trabalha para minar a nossa fé. E é no momento que ele mina a nossa fé que nós caímos em tentação. Até o ser tentado não há problema. O cair é que é o problema. E o cair acontece exatamente no momento que a fé é minada por uma dúvida que ele coloca. Ao dizer para Jesus, se és filho de Deus, ele está colocando em dúvida toda a história de Jesus até aquele dia. Ele está colocando em dúvida tudo aquilo que Deus revelou até aquele dia. Tudo isso ele está fazendo com esta pequena pergunta que ele faz a Jesus. E é assim, da mesma forma, que ele tem feito com cristãos como nós. Ele também se volta para nós para questionar se nós somos ou não filhos de Deus. Então ele coloca um si numa doutrina crucial da Bíblia. Que doutrina é esta? Eu falei dela alguns cultos atrás e enfatizei essa verdade. A doutrina de que só existem dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós lemos aqui um texto há poucas mensagens atrás que dizia exatamente isso. Não existe alguém neutro no mundo. Ou está com Deus ou está com Satanás. Mas quando a Bíblia fala dos filhos de Deus, ela diz o que faz com que alguém se torne um filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas alguém pode se tornar um filho de Deus. Uma doutrina bíblica e que é incontestável. Leia comigo João 1:12. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo número 12. Está escrito assim: mas a todos, quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos que receberam Jesus como Senhor, como Salvador, ao mesmo tempo, Deus deu a estas pessoas o poder de se transformarem em filhos de Deus, porque elas creram em Jesus, o Filho único de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele é um filho de Deus e ponto final.
Amém, irmãos? É incontestável, segundo a Bíblia, que aquele que creu e recebeu Jesus como seu Senhor se tornou, porque não era, um filho de Deus. Por consequência, deixou de ser um filho do diabo. Veja, antes da sua conversão, você era um filho do diabo. Você fazia as coisas segundo a ordem do diabo, você vivia segundo os princípios do diabo, você vivia nas trevas, morto em delitos e pecados, até que você recebeu Jesus e se tornou um filho de Deus. Mas agora, o diabo que te perdeu como filho, amém? O diabo perdeu você como filho, ele vai voltar a você e vai tentar você da mesma maneira que tentou Jesus. De que maneira? Questionando a tua nova filiação. Fazendo para você a mesma pergunta que fez para Jesus. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você se converteu de verdade? Será mesmo que é verdade isso tudo em que você acredita? Nesse momento, ele acende a dúvida no teu coração. No momento que ele acendeu a dúvida, ele oferece de bandeja a tentação. E aí, se a dúvida prevalecer, você vai cair em tentação. Quando você tem fé e certeza, você resiste à tentação. Porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe o que você era e no que você se transformou. Então você não volta ao vômito, você não volta à lama, você sabe de onde você saiu. A importância, irmãos, de nós termos certeza da salvação, de nós termos certezas de fé, certezas absolutas das convicções de fé que nós temos. São elas que vão nos fazer resistir ao diabo. E a Bíblia diz que é isso que temos que fazer, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia não manda você se atracar com o diabo, não manda você bater no diabo, não manda você socar o estômago dele, ela manda você apenas resistir. E ele é que bate em retirada. E você resiste baseado em quê? Na fé. Que é a única coisa que você tem que agrada a Deus. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Mas com fé você consegue agradá-lo. E é exatamente com essa fé que você vence as tentações e resiste ao diabo. E ele sempre vai tentar desta forma, te escravizar com essa dúvida. Irmãos, imagina o que é você viver com uma dúvida. Você viver com uma incerteza. Deve ser algo terrível. E é isso que ele tenta fazer, te escravizar por meio de uma dúvida. Leia comigo Gálatas capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 4, versículo 6 e versículo número 7. Gálatas 4, 6 e 7, diz assim o apóstolo Paulo: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você deixou de ser escravo, escravo do pecado, escravo do diabo. Agora você é herdeiro, você é filho, segundo está escrito na palavra de Deus. E porque você é filho, a Bíblia diz que Deus enviou ao seu coração o Espírito do Filho. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, que agora habita naquele que crê, que acredita, que confia, que está firme na fé que tem no Senhor. Você então recebe, porque é filho. A quem não é filho, Deus não dá do seu Espírito, não dá do Espírito do seu Filho. Mas como você se tornou filho, porque creu e recebeu, ele também te deu o Espírito Santo, o presente de Deus para você, que não vai permitir que você seja outra vez escravizado, porque o que a tentação deseja, o que o diabo deseja com as dúvidas que ele coloca sobre a filiação, é exatamente escravizar você novamente.
Ele perdeu você, mas ele não se conforma com isso. Sabia disso? Ele não se conforma com o fato de ter perdido você. Ele quer você de volta, aprisionado por ele. E esse é o propósito da tentação. Romanos capítulo 8, vamos ler. Romanos 8, capítulo maravilhoso da Bíblia, que diz no versículo 15 e versículo 16. Romanos 8, 15 e 16 diz assim: porque não recebestes o espírito de quê? De escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê? Adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo diz para você, você é filho de Deus. Mas o diabo vem e questiona, se é realmente filho de Deus, por que está acontecendo isso na sua vida? É essa a tentação, é essa a desconfiança, é essa a dúvida que ele coloca. Mas o que a Bíblia diz para mim é que eu não recebi esse espírito para viver de novo atemorizado. O que quer dizer isso? Cheio de medo. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Eu não tenho medo. Um crente verdadeiro não tem medo de perder a sua salvação. Nós não somos guiados e governados pelo medo. Nós somos guiados e governados pela certeza da salvação, pela certeza de fé, pela certeza da obra eficaz que Jesus fez na cruz ao dizer, está consumado, e ele fez bem feito. Ele salvou a mim e a você. Ele nos tirou da escravidão em que vivíamos, da filiação maligna a que estávamos ligados, e nos trouxe para a luz, nos tornando seus filhos. E nos deu o Espírito Santo que todo dia confirma no nosso coração que somos filhos adotados de Deus, e por isso podemos o chamar de Pai, Abba, Pai. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas você acredita na Bíblia ou você acredita no diabo? Você acredita na Bíblia ou você acredita na dúvida que o diabo tenta colocar sobre nós? E ele vai sustentar essa dúvida com argumentos poderosos, irmãos. Veja, dúvidas com argumentos fracos, a gente logo rebate, né? A sugestão maligna, pequenas heresias, né, com argumentos fracos, você logo identifica e rebate, e rechaça. Mas Satanás não é burro, e ele vai colocar as dúvidas baseadas em argumentos fortíssimos. E que argumentos são esses? As circunstâncias da vida. São as circunstâncias da vida que o diabo usa como argumentos, como provas para a sua argumentação. Ele vai usar o que estamos passando, o que estamos vivendo, para questionar a nossa filiação. Jesus estava onde? No deserto. Você já passou pelo deserto, irmão? Talvez você não tenha ido lá no Saara, lá no Arizona. Talvez você não tenha visto um deserto de verdade. Mas você já pode ter se sentido algumas vezes num deserto existencial, onde você olha para um lado, para o outro, não vê ninguém para te ajudar, onde você só vê escassez, onde você só vê falta, não é? E não vê possibilidade de solução. São desertos que a vida pode nos apresentar. Ninguém está livre também disso. E Jesus está no deserto. E Satanás aproveita esta circunstância para questionar a sua filiação. Então, você está só. Pelas circunstâncias da vida, você ficou só. Você está sofrendo com um problema de solidão. Pode ser que alguns de nós aqui estejam sofrendo com esse problema. Talvez você seja uma viúva, talvez você seja alguém que perdeu os seus parentes mais próximos, talvez você seja alguém que agora está se sentindo sozinho na vida. É um prato cheio para o diabo chegar para você e jogar na sua cara as circunstâncias que você está vivendo hoje, para questionar se você é mesmo filho de Deus.
Ele vê Jesus no deserto e diz: se você é filho de Deus, por que você está nesse deserto? Por que você está enfrentando essa dificuldade? Por que você está sozinho aqui? Será que Deus te abandonou? Será que um pai abandonaria um filho? É isso que ele vai usar contra você. No dia que você estiver se sentindo só, no dia que você estiver questionando a sua solidão, por que eu não casei até agora? Por que eu não tenho parentes? Por que eu não tenho ninguém? É nesse dia que ele vai questionar: você é mesmo filho de Deus? Deus deixaria uma coisa dessa acontecer a um filho seu? Deus te abandonaria se você fosse seu filho? É isso que Satanás fala. Mas cada vez que Satanás falou alguma coisa parecida para Jesus, Jesus respondeu com o quê? Com a palavra. No versículo que a gente leu, ele diz: mas está escrito. E aí respondeu a Satanás. Aí a gente coloca um problema. Você conhece a palavra de Deus? Você só vai ter resposta para o diabo se você conhecer a palavra de Deus. Quanto menos você conhecer a palavra de Deus, maior vítima do diabo você vai se tornar. Quanto menos conhecimento da Bíblia você tiver, mais fácil será enganar você. Seja o diabo até na forma de um pastor. Ele engana facilmente aqueles que não conhecem a Bíblia. As seitas e as heresias se multiplicam na vida de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque se conhecessem, ousariam dizer para este pastor: mas está escrito. Sai daqui, Satanás. Mesmo que ele esteja vestido de pastor. Você está entendendo? Você precisa conhecer a Bíblia. Porque se um dia você estiver só, se um dia você for abandonado por todo mundo, se um dia você sentir solidão, você vai poder responder ao diabo com a palavra de Deus, em Isaías 49, versículo 15. Vamos aprender a Bíblia, irmãos, para responder ao diabo. Isaías 49, verso número 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está falando para você. Você não está sozinho. Embora até uma mãe, por mais difícil que isso possa parecer, possa abandonar um filho que mama, eu, o Senhor, não esqueço de você. Então, quando o diabo vier questionar você: mas está escrito, diabo, que o meu Deus, de quem eu sou filho, não esquece de mim. Mesmo que a minha mãe esqueça, mesmo que os meus parentes mais chegados se voltem contra mim, o meu Deus não esquece de mim. E você afastaria Satanás dessa forma. Irmãos, às vezes você está no deserto porque você está passando necessidade. É outra circunstância favorita do diabo para jogar na tua cara que você não é filho de Deus. E ainda vem os pastores da prosperidade aí, para, do lado do diabo, afirmar essas coisas, para que a dúvida venha ainda mais severa sobre o teu coração. O raciocínio é muito bem fundamentado, é muito bem lógico. Ora, Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Deus é dono de tudo. Se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus e também herdeiro, a gente acabou de ler aqui, ora, é claro que eu tenho que ter tudo do bom e do melhor. Se eu não tenho, é porque eu não estou nessa herança. É porque, de repente, eu não sou filho. E é nessa hora que você está no deserto. Irmão, a vida não é só de maravilhas. Às vezes um dia você está lá no alto, às vezes você está lá embaixo, no sentido monetário. Mas no sentido espiritual você está sempre lá no alto. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Espiritualmente você está sempre por cima. Mas na vida, às vezes está por cima, às vezes está por baixo.
Aprenda a separar a vida material de vida espiritual. Nem sempre elas estão em conjunto, irmãos. Então, às vezes, na vida material, você passa um problema, você perde um emprego, você tem uma dificuldade, chega uma despesa inesperada, e você vai passar necessidade. Mas você não vai ser desamparado. Porque a Bíblia diz para nós que o justo, ele vai trabalhar e Deus vai abençoar o seu trabalho. E ele não será desamparado. Mas isso é um prato cheio para o diabo. É na hora do deserto financeiro que ele vai chegar perto de você e vai dizer, se você é filho de Deus, por que você não tem um prato para comer agora que você gostaria de comer? Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Cadê os milagres que teu Deus diz que faz, que na tua vida não faz? Não é assim, irmãos? Você não parece que está ouvindo o diabo falando? Quando ele vai sugerindo essas coisas a você, tentando questionar se você realmente é filho. Ele vai dizer, por que você está passando por isso? Por que seus filhos não têm aquele brinquedo que você gostaria de dar? Por que você não pode comprar? Por que você não pode fazer aquela viagem? Você vê todo mundo fazendo. Por que você não pode isso, não pode aquilo? Que filho de Deus é você que não faz essas coisas? Ou então, por que você mora aqui nesse lugar? Por que você não consegue sair daqui? Isso não é lugar para crente. Aí começa o diabo falando besteira. É, irmão? Deserto? Deserto não é lugar para filho de Deus. Por que você está nesse deserto? Você está nessa faixa de gás aqui. Tiroteio para tudo que é lado. Você não pode, você tem que sair daí. Não é assim que o diabo fala. Isso não é lugar para você. Aí você começa... É verdade. Por que será? Aí pronto, entrou a dúvida no teu coração. Mas por quê? Porque você não conhece a Bíblia. Porque se você conhecesse a Bíblia, você diria para o diabo, Salmo 139, diabo. Salmo 139, do 7 ao 10. Você leria para Satanás, ele conhece, sabia? Ele sabe, ele conhece a Bíblia todinha, irmão. Você ia ler para ele, Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Você diz isso para o diabo. Você diz, diabo, não depende do lugar onde eu moro, não depende dos lugares que eu frequento, não depende das coisas que eu posso comprar. Se eu estiver lá em cima, mas se eu estiver lá embaixo, Deus vai estar comigo do mesmo jeito. Não depende dessas coisas a presença de Deus na minha vida. Teologia da prosperidade é uma farsa do diabo, meu irmão, que quer colocar mais dúvida no teu coração ainda. Deus está contigo aonde quer que você esteja, e mesmo no abismo a tua mão me sustentará, diz o salmista. Você já leu o Salmo 23? Fala a mesma coisa. Deus é o meu pastor, que maravilha. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, existe vale na vida, irmão. Existe sombra da morte. Mas Deus não deixa de ser Deus se eu estou no deserto. Então Satanás ficaria envergonhado com a sua resposta. Talvez você está no meio de feras. Deserto é um lugar de fera, né, irmão? Deserto é um lugar de escorpião, lugar de serpente, é lugar de problema. Talvez você esteja no meio de feras, cercado de inimigo por tudo que é lado, cercado de gente querendo te pegar, cercado de gente querendo te picar, e o diabo vai dizer, mas você é filho de Deus, por que está isso acontecendo contigo? Por que todo mundo se voltou contra você? Por que está todo mundo contra você? Você não é filho de Deus? Aí você começa a duvidar. Se você soubesse, conhecesse a Bíblia, você leria para ele Isaías 43. Vamos ler, irmão? Anota aí, tá? Para você não esquecer. Quando o diabo vier, você diz para ele, tá? Isaías 43, de 1 a 3. Diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. O que ele diz? Não temas, porque eu te remi, eu resgatei você, eu te comprei.
chamei-te pelo teu nome, tu és meu, você é meu filho. Quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Eu salvei você. Então, creia que mesmo que todo mundo fique contra você, todo mundo queira te matar, todo mundo queira te pegar, que o mar queira te sufocar, que o fogo queira te queimar, Deus está dizendo para você, eu estou contigo. Você não é filho? Então você tem que ter certeza disso. Se você tiver dúvida, vai dizer assim, essa promessa aí não é para mim, eu não sei se eu sou filho. Né? Isso é para os filhos, mas eu não sei. Aí o diabo vem, né? Se você fosse filho, você não estava passando por isso. Se você fosse filho, você não estava com todo mundo contra você, né, irmãos? E para Jesus, ele foi bem sutil, e ele continuou, eu só li uma das tentações, né? Mas ele logo nessa aí, ele fala, está com fome? Está com fome, Jesus? 40 dias sem nada? Come aí. Manda essas pedras se transformarem em pães. E talvez ele tenha questionado no sentido de dizer, se você é filho, filho de Deus não pode ficar com fome. Filho de Deus não pode ter nenhum desejo não satisfeito. E é isso que alguns ensinam, que Deus é o gênio da lâmpada. Só que não tem apenas 3 desejos, os desejos são ilimitados. Na história do gênio da lâmpada, né, você esfregava lá a lâmpada, saiu o gênio e dizia, faz 3 desejos, você tem direito. Para alguns, Deus é um gênio melhor, que pode fazer quantos desejos você quiser. E aí a pessoa com essa ideia errada de Deus, quando tem alguma falta, quando sente falta, quando um desejo não se realiza, aí ele é um prato cheio para o diabo que vem comê-la, né, irmãos? Porque é o diabo que vai falar isso para ela, que vai dizer para ela, você é filho mesmo? Por que está faltando isso na tua vida? Por que você sonhou com isso e isso não aconteceu? Por que você tem o desejo de ter isso e você não tem? Por que essas coisas acontecem contigo? Como pode um pai amoroso deixar um filhinho passando essa necessidade? Irmãos, Deus é pai, mas ele não mima filho. Bota isso na tua cabeça. Quem mima filho sou eu e você. Deus dá chicote, irmão. E ele disciplina quem ele ama. É a maneira dele amar, é me ensinar, é me corrigir. Não é me mimar. Filho mimado não aprende nada. Filho mimado vai aprender depois com a vida. Vai aprender com a polícia, vai aprender com os homens na rua. Filho mimado não aprende nada. Deus não mima filhos, Deus ensina filhos. Entenda isso. Então essa história de Satanás é balela, mas se você conhecesse a Bíblia, você respondia para ele. Isaías 41, um pouquinho atrás, é Isaías 41, do verso 10 ao 13. Deus está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Já basta, né, irmãos? Só essa frase aqui já estava bom. Não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem comigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, e os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Satanás vai ter vitória com você, meu irmão, se você tiver a palavra de Deus no teu coração. Se você estiver pronto para responder para ele, está escrito. Porque ele vai usar a Bíblia também, irmãos. Satanás é sutil, ele vai usar a Bíblia fora do seu contexto. Mas não está escrito que Deus é todo dono do ouro da prata? Mas não está escrito que você é herdeiro? Mas está escrito também que Deus cuida de mim no vale. Está escrito também. Mas você tem que conhecer a Bíblia.
senão você será tentado e o pior, vai cair na tentação. Se você viver a palavra de Deus, nada disso vai te abater. Pelo contrário, você vai sair da tentação mais fortalecido. A tentação, ela abate aqueles que não conhecem a Bíblia, porque eles caem na tentação, eles cedem à dúvida do diabo, e eles se deixam levar por essa dúvida que às vezes os acompanha a vida inteira. E está cheio de igreja aí para alimentar a dúvida no coração das pessoas. Está cheio de igreja que prega dúvida. Você tem que ter dúvida da tua salvação, porque senão você perde ela. É a pregação de muitas igrejas aí. Eu digo não, você tem que ter certeza dela, porque aí você vai ser uma pessoa diferente. E aí você vai ficar firme com Deus, pela certeza, pela fé e não pela dúvida. É isso que nós temos que entender, meus amados, porque quando vier a tentação, você vai sair dela mais fortalecido. Primeiro entenda o seguinte, por que o diabo foi tentar Jesus? Veja, o diabo não perde tempo com quem não tem nenhum valor. Concorda? O diabo vai tentar Jesus por quê? Se conseguir com Jesus, pronto, rompia tudo, acabava o plano de Deus todinho. Ou seja, ele vai no cabeça lá, né, irmão? Se conseguisse com ele, pronto, não precisa tentar mais ninguém. Não é? Então, se o diabo está tentando você, já é um sinal de que você é importante para Deus. Sabia disso? Já é um sinal que Deus tem propósito para a sua vida, tem plano para você. E Ele vai se preocupar com realmente quem está nessa situação. Aqueles que não fedem nem cheiram, você acha que o diabo vai perder tempo tentando gente que não vai, sabe que não vai fazer nada na igreja, que não vai ser nada no reino de Deus, que não vai salvar ninguém? Acho que ele vai se preocupar com isso, irmão. Ele vai se preocupar com gente que sabe que se tiver com Deus, Deus vai usar, tem unção, tem dom. É com você. Você que está enterrando seus talentos aí, é com você mesmo que ele está tentando. Por que ele está tentando? Porque ele sabe que se você se dedicar a Deus, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então ele vai tentar você, ele vai te arruinar todinho, para que você não atrapalhe os planos dele, irmãos. Então, só o fato de saber que eu estou sendo tentado, já é alguma coisa para eu pensar que de alguma forma eu sou importante para Deus, e eu preciso ficar firme na palavra do Senhor, porque assim eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. E o que acontece quando você sai da tentação vitorioso? Você fica mais forte. Veja, se você cai na tentação, aí começa um processo destrutivo terrível, que leva às vezes alguns a completa estagnação, né? Porque ela caiu, ela pecou, aí vem a culpa, vem uma série de coisas, a pessoa aí fica na mão do diabo mesmo, coisas terríveis acontecem com ela. Mas se você é tentado, responde com a palavra e sai vitorioso, o que acontece com você depois disso? Você fica muito mais forte, você fica muito mais confiante, você fica muito mais cheio da unção e do poder de Deus, e disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus. Então veja, a tentação acaba surtindo o efeito contrário. Quando você está firme na palavra e resiste, o diabo, além de fugir de você, ele fica envergonhado e a coisa vira para o seu lado, de maneira favorável a você. Quer dizer, o diabo queria te fazer mal, acabou te fazendo bem, porque você ficou com Deus. Isso deve dar uma raiva no diabo, né, irmã? Imagina, ele planeja tudo contra você e você ainda sai melhor do que você entrou. Aí você mata o diabo de raiva. Mata o diabo de raiva, irmão. Resistindo, ficando firme na palavra de Deus. Porque quando passa a tentação, você se sente mais forte. Você sente mesmo que Deus está com você. E sabe uma coisa, irmão? Se você resiste firme até o final, isso é sinal também que Deus vai te abençoar. Você sabe como é que terminou a história de Jesus? Vamos voltar lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, depois que a tentação passou e Jesus resistiu, veja o que diz o versículo 10. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
E o que diz o verso 11? Com isto o deixou o diabo. E aí quem veio? Vieram os anjos e o serviram. Anjos mensageiros de Deus para servir. Vieram e serviram a Jesus. Irmãos, a consequência de você resistir ao diabo, de você vencer a tentação e permanecer firme, é que Deus vai te abençoar. É que os anjos realmente aí virão e te servirão. Amando de Deus, Deus vai abençoar aquele que permanece fiel, irmãos. Isso é de fato a fonte maior da bênção na nossa vida. E sabe o que mais? Depois de toda a luta, depois de todo o desgaste do deserto, depois de toda a luta contra Satanás, a paz virá. Irmãos, não há bonança maior do que aquela que acontece depois da pior tempestade. A própria Bíblia ensina para a gente em Marcos capítulo 4, veja comigo, Marcos capítulo 4, versículo número 39, está escrito assim, Marcos 4, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se o quê? Grande bonança. Os discípulos estavam desesperados com aquela tempestade. Vento, barulho, barco virando. Mas depois da tempestade, grande bonança. Se você passar pela tentação, resistir, não pecar, você se fortalecerá e uma grande bonança se estabelecerá. Anjos te servindo e paz em volta da tua vida. É isso que Deus planejou para você. Agora, para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Como eu disse, o diabo coloca um se, né? Um se para questionar. Às vezes, Deus também nos dá um se. Mas o se de Deus é para afirmar, não para questionar. O se de Deus é para você pensar em quão tolo você está sendo, pensando ao contrário daquilo que Deus está falando. Veja, olha o se de Deus, Mateus 6,30. Um dos exemplos do se de Deus. Mateus 6,30. Ora, qual é a palavrinha que vem depois? Se. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o se de Deus como é diferente. Não é para questionar, é para dizer que você precisa olhar para essa evidência. Se Deus cuida de uma planta que amanhã não existe mais, não vai cuidar de você que é eterno? Não vai cuidar da sua vida, que é muito mais importante que a planta? Mas é para você enxergar. Enquanto o se do diabo é para te cegar. O se de Deus é para abrir os seus olhos. Por isso eu quero terminar deixando contigo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Para que você fique firme, resistindo às tentações até o final. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança, o quê? A provação ou tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quer ser feliz, irmão? Então suporta a tentação. Firme, suporta a provação com firmeza, com fé, com expectativa, com certeza, com conhecimento da Bíblia. E você, de fato, será feliz. Feliz, bem-aventurado, como diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça nas tribulações e nas provações que certamente ainda temos pela frente, mas que o Senhor esteja sempre conosco, como Ele prometeu estar. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu quero fazer uma oração por você, meu irmão.
Você que ouviu a palavra e de repente você que está nesse deserto, quem sabe você chegou aqui essa manhã e se sentindo num deserto. Quem sabe você chegou aqui essa manhã ouvindo todos esses sis que o diabo tem lançado contra a sua vida, querendo te envergonhar, querendo te derrotar. Se é com você que Deus falou através do Espírito Santo, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui fazer uma oração junto comigo. Eu quero orar junto com você por um fortalecimento da tua vida espiritual, para que Satanás não tenha vitórias contra você. Vem orar junto comigo. E esse deserto, eu creio, vai passar. E os anjos do Senhor vão te servir. Se você permanecer firme com Deus, buscando o conhecimento da palavra do Senhor, você vai responder a Satanás como deve ser feito. E você vai vencer em nome de Jesus. Meu Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Eles são teus filhos. E não há ninguém capaz de questionar esta filiação. Eles são filhos do Senhor, porque creram, porque receberam ao Senhor, e por isso receberam do Espírito Santo, que os tornou filhos e herdeiros. E é por isso que Satanás se importa tanto com eles, Pai. É por isso que Satanás tem tentado tanto. É por isso que ele tem tentado tanto atrapalhar a caminhada desses teus filhos, Pai. É porque ele sabe que eles são teus. E ele quer de alguma forma questionar para afastá-los, para entristecê-los, para colocá-los num buraco existencial. Mas eu quero junto com eles esta manhã orar ao Senhor meu Deus, aquele que cuida de nós, aquele que nos conhece por inteiro, aquele que prometeu que estará conosco em todas as circunstâncias da vida, aonde quer que eu esteja, por cima ou por baixo, ali o Senhor me guiará. Pai, dá esta certeza de fé aos teus filhos aqui, Senhor. Dá esta certeza a cada um deles, de que não estão sozinhos, nem nunca ficarão, mas que também precisam te buscar, precisam estar mais contigo, precisam conhecer mais a tua palavra, Pai, precisam do fortalecimento que este pão verdadeiro, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Que essa palavra alimente os teus filhos, Pai, e os fortaleça para enfrentarem as acusações e as dúvidas do diabo. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, faz um milagre na vida de cada um e mostra que são teus filhos e os fortalece com a tua palavra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão.